Olá, seja bem-vindo ao 16º e último episódio da primeira temporada do podcast STB em Modo Avião. Sou Giovana Loss, supervisora de vendas do STB. Compondo a mesa hoje, temos a Maria Ana, analista de produtos do STB Universidades. Ela estudou na Michigan State University e vai compartilhar o conhecimento dela com a gente. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada pelo convite, Gi. E também temos aqui a Jaqueline Cavinati, que é especialista da STB Universidades e aconselha estudantes brasileiros para o ingresso nas universidades do exterior. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. Nesse episódio, a gente quer te levar para entrar em modo avião e discutir quais são as opções de intercâmbio para fazer durante a faculdade. Bom, vocês duas tiveram a experiência de fazer intercâmbio, né, de estudar fora nos Estados Unidos, a Maria em Michigan, e a Maria também fez um summer em Roma, né? O que foi mais marcante para vocês durante essa experiência? Então, eu estudei em Michigan State, fiz a minha graduação lá, e entre o segundo e terceiro ano, eu fiz esse intercâmbio de 6 semanas em Roma, pela faculdade. E eu nunca tinha ido para a Itália, então, obviamente, ia ser uma experiência muito diferente. Eu acho que isso contou muito, então, essa parte de adaptação num lugar que eu nunca tinha ido antes. Eu já tinha ido para os Estados Unidos antes de fazer a graduação, então, obviamente, foi um pouco mais fácil nesse aspecto. Mas, para esse intercâmbio, mesmo que ia ser de uma duração menor, foi um desafio maior, né? Um lugar que eu nunca tinha ido. Mas, por eu ter ido com outras pessoas e ter o suporte de uma universidade em Roma, obviamente deixou o processo muito mais fácil e me senti muito mais à vontade também de estar morando naquela cidade, mesmo por esse tempo menor. Você acha que, assim, você ter feito o seu summer te deixaria mais preparada, por exemplo, fazer um mestrado depois, algo que você conheça mais como que funciona, para depois você entrar lá e realmente ter uma outra cabeça? Sim, com certeza. Eu acho que esse intercâmbio que eu fiz, ele me ajudou em vários aspectos, né? Eu desenvolvi muito essa parte de soft skills. E quando a gente fala soft skills, o que a gente quer dizer, né? Em termos de adaptação, de liderança, de resolução de problemas. Você tá lá sozinho, né? Então, você tem que tomar a frente das coisas. Sim. Isso na parte pessoal, mas também uma coisa que eu cresci muito nesse intercâmbio foi a parte de networking, de ter esses skills. A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Você tem que ter muita confiança para poder walk up to someone, conversar, começar a bater um papo. Mas eu acho que desenvolvendo essas habilidades durante a faculdade é muito mais fácil, porque eu sinto que as pessoas, os profissionais na indústria, acho que qualquer indústria, eles são muito mais willing to help e querem ajudar os alunos muito mais do que outros profissionais também, né? Eu acho que como você ainda não ingressou 100% na sua carreira, eles querem muito mais ajudar, então facilita um pouco você fazer esse networking durante essa fase assim, da sua vida. E você, Jaque, o que você acha que foi mais marcante durante essa experiência? Eu acho que puxa muito assim do que a Maria falou. Eu acho que no meu caso ajudou muito assim essa questão dos soft skills mesmo. Então foi a primeira vez que eu ia sair do Brasil, então foi uma experiência completamente nova e completamente sozinha. Então, assim, me ajudou muito nessa questão de não tinha quem resolvesse as coisas por mim. Então, eu me tornei uma pessoa muito menos tímida, eu tinha muito mais segurança para me comunicar com as pessoas. Então, foi um processo que me ajudou muito, não só na parte de idioma e tudo mais, que a gente já sabe, mas principalmente, acho que na questão pessoal, assim, no meu desenvolvimento pessoal mesmo, foi uma coisa que agregou demais. Sim, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas até não levam tanto em consideração fora o estudo, né? O intercâmbio, querendo ou não, ele já te dá uma soft skills justamente por você estar ali sozinho. Às vezes você até se conhece mais, entende mais o que você quer, o que você busca e como realmente se virar quando está sozinho, né? Então, querendo ou não, já é um programa que vai te dar soft skills. Porém, quando a gente tem um programa que ele trabalha isso, fica muito mais fácil ainda, sair da né? zona de conforto, realmente, né? Exato. E Maria, me fala,
na sua experiência de fazer Summer na Itália, academicamente falando, como que foi? O que foi mais interessante para você? Na parte acadêmica, tiveram 2 aspectos super interessantes de eu ter feito esse programa. Um foi cursar as matérias, né, que eles tinham na universidade, que muitas vezes pode ser diferente do que eles oferecem na universidade local. E o outro foi realmente usufruir dos facilities, dos recursos que a universidade oferece, mas também os professores que ensinam, né, nessa universidade. Então, especificamente, tinha uma das professoras que ela é uma professor of practice, então é uma professora que tem tanto esse skill da parte acadêmica de ensinar, mas também tem muita experiência na carreira. E essa professora já trabalhou no White House, na Vogue, na Lego. Então, ela trazia muita experiência com ela. E justamente essa aula que a gente fazia com ela era uma aula um pouco mais prática, porque a gente pegava cenários do que tinha acontecido na vida real e a gente tinha que meio que fazer uma resolução de problemas com isso, que era uma aula de crisis. Então, a gente pegava alguma crise que acontecia com uma multinacional, uma empresa local, e a gente tinha que fazer toda a parte de PR, em termos de tipo damage control, né, de public perception, também algum evento. Então, esse foi um dos aspectos muito legais, assim, e é uma pessoa que eu ainda mantenho muito contato, e esse negócio que eu falei, né, do networking, que acaba sendo super importante, e se você fica em cima, pode abrir muitas portas para você no futuro. Sim, eu acho que isso é muito interessante, assim, quando a gente coloca o que é fazer uma faculdade no Brasil, uma faculdade no exterior, a gente vê essa diferença entre ser muito mais prático, né, do que muitas vezes aqui. Então, muitas vezes aqui a gente estuda do zero, com o professor passando tudo, a gente não vai muito atrás, não tem muito estudo na prática, tanto que às vezes a gente entra no mercado de trabalho assim, não sei como que eu faço isso ainda, né? E quando você vai para fora ter essa experiência, eu acho que te ajuda realmente a ter essa noção de, olha, realmente isso vai ser algo que eu preciso trabalhar. Então, buscar na prática, saber ir atrás de informação também, não ficar só naquele quadrado, te ajuda até a terminar a sua graduação aqui no Brasil, né? Sim, e isso eu acho que tem 2 razões por isso. Uma é essa que eu falei tem alguns professores que são professor of practice, então eles já têm esse viés um pouco mais prático de como você pode aplicar o que você está aprendendo na sala de aula na sua carreira, na vida real. Mas eu acho que outra coisa de que você trouxe é esse negócio que nos Estados Unidos e no exterior, no geral, você aprende o conteúdo fora da sala de aula. E aí, dentro da sala de aula, é muito mais getting together para poder discutir o que vocês aprenderam fora, para poder aplicar esse conhecimento um pouco mais na vida real. Então, acho que abre muito mais espaço para você poder pôr isso na prática do que só repassar o conteúdo, igual acho que muitas vezes acaba sendo aqui no Brasil. Sim. E Jaque, você é a nossa especialista, então a Jaque já levou muitos alunos para fora, né, para estudar em universidades no exterior. E dentro disso você deve ter visto alguns casos, né? Casos que os alunos foram e entraram em algum trabalho diferente, ou que aproveitaram de uma outra forma. Conta pra gente alguns casos que você já viu que foram interessantes desses alunos. Eu, como a Gi falou, já tive, né, a possibilidade de auxiliar muitos alunos nesse tipo de programa, tanto do Summer quanto também do semestre ou do ano universitário, que a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do episódio. E eu acho que o que mais se destaca, assim, para mim, com certeza, eu acho que é a possibilidade do aluno estudar coisas e se diferenciar um pouco mais perante os outros alunos que estão se formando no mesmo curso que ele aqui no Brasil. Então, querendo ou não, o currículo aqui, ele acaba sendo muitas vezes muito engessado. Então, o aluno ter a possibilidade de buscar outras áreas que possam complementar a área principal de formação dele, eu acho que isso se destaca muito. E, querendo ou não, o aluno que se forma aqui no Brasil em uma determinada área, ele vai se formar com um currículo muito parecido com os outros alunos que vão disputar vagas de estágio, vagas de emprego junto com ele. Então, acho que é muito importante, assim, hoje o aluno pensar um pouco mais fora da caixa e olhar o que ele pode trazer para si, para se destacar realmente, porque futuramente isso com certeza vai fazer diferença. Então, assim, exemplos práticos, eu acho que eu tive alguns casos, por exemplo, de alunos cursando direito, que foram buscar formação mais específica, às vezes, em finanças, em negócios, pensando em futuramente montar um escritório de advocacia. Então, acho que tem uma série de coisas, assim. Tive o caso de um estudante, por exemplo, que estudava arte no Brasil e que
fez um semestre universitário e fez um estágio num museu. Então, assim, acho que dá para o aluno se engajar também na comunidade, na cidade, enfim, aquilo que tudo que o lugar que ele vai estar tem para oferecer. Então, acho que tem alguns casos que se destacam assim, mas acho que a possibilidade de estudar coisas que complementem realmente a formação dele, eu acho que é o que mais legal assim, sobre o programa. Até porque hoje, se a gente for ver o que o mercado de trabalho pede, né? Você entra no LinkedIn, a descrição da vaga é você saber muitas coisas diferentes que às vezes até foge um pouco do escopo do seu estudo. Então, para o aluno ele ser um profissional mais, assim, buscado no mercado, às vezes ele também precisa ter essa multidisciplinaridade que a gente encontra nas universidades de fora, né? Ou até, por exemplo, o que você falou, um aluno que aqui faz direito e vai fazer administração. Então, ele precisa também ter noção de outras áreas, às vezes, para conseguir fazer aquele trabalho de forma melhor. Exato. Né? E até da parte do aluno, a gente está vendo muito mais a geração Z tem muitos interesses diferentes, né? Então, as pessoas estão começando a procurar exatamente, por exemplo, você faz business, mas você gosta de business na parte de artes ou de moda. Agora, você não está tendo que escolher 100%, vou só fazer business, só fazer moda. Sim. As pessoas estão começando a achar nuances onde elas podem aplicar o conhecimento, todos os interesses deles, e eu acho que isso acaba sendo muito legal. Então, tanto para você ser um profissional mais completo, mais procurado no mercado, e pessoalmente também para você poder se desenvolver em todas as áreas, né, que você gosta. Sim, eu tenho até visto um crescimento de alunos buscando, por exemplo, tanto direito quanto negócios na área de entretenimento, porque é uma área que está crescendo muito. E aqui, quando que a gente vai achar, né, cursos específicos para essa área, o que lá fora a gente já tem, né? E, gente, o que vocês acham que é um benefício o aluno fazer o programa durante a faculdade? Assim, durante o período acadêmico dele, ele tirar esse tempo e ir para fora estudar numa universidade de fora? Eu acho que uma coisa importante também é que o aluno ele pode fazer um intercâmbio, ele pode ter uma vivência no exterior, ter uma experiência acadêmica e universitária também no exterior, sem necessariamente atrasar a graduação dele. Isso no caso do Summer, então ele vai durante as férias da faculdade dele aqui no Brasil, uma coisa que encaixa super bem no calendário acadêmico daqui. E mesmo fazendo o semestre universitário, ele pode ainda assim tentar aproveitar esses créditos aqui no Brasil. E também, como eu falei, né, de ter a experiência acadêmica no exterior, construir um currículo internacional mais completo, mais holístico. Eu acho que isso são assim, alguns pontos que destacam bastante esse tipo de programa. Sim, e eu acho que às vezes, né, até para aquele aluno que ainda não está na faculdade, né, fazer um summer, por exemplo. O aluno aplicou para um vestibular aqui no Brasil, né, fez um vestibular aqui no Brasil, não sabe se vai passar, ainda não, e ele quer ter essa experiência universitária, ele quer complementar o currículo dele, ele pode ali, antes de começar a faculdade, até para entender mesmo se ele realmente quer fazer aquele programa ou não, se ele quer estudar negócios, ou se é TI, enfim, se conhecer melhor. Né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, tranquei a faculdade algumas vezes quando eu entrei muito nova, porque eu vi que aquilo não era o que eu queria. Então, às vezes, você fazendo esse programa antes de começar já te dá uma noção melhor, né? Para você entrar realmente na faculdade de forma mais certa. Complementando um pouco do que a Jaque falou da oportunidade de você poder cursar matérias que às vezes não tem no Brasil, mas tem no exterior. Outra coisa que a gente vê muito são alunos que estão em STEM, então é algum field relacionado a matemática, ciências, que eles sentem que aqui não tem muitas oportunidades de fazer pesquisas e se envolver com projetos de pesquisa. No exterior, tem muitas dessas oportunidades. Então, a gente vê que nas universidades, muitos dos professores são tanto estão dando aula, mas também estão actively involved com pesquisa. E eles recrutam os alunos dentro da sala de aula, obviamente com proatividade do aluno, né, que isso é uma coisa que você se desenvolve também. Mas você acaba tendo muito essa oportunidade de fazer parte de pesquisa não só teórica, né? Então, muitas vezes você pode também usar os facilities da universidade. Então, você faz isso em paralelo com as suas matérias, que acaba agregando muito no seu currículo também. Sim. Não, já aconteceu, por exemplo, de alunos forem fazer esse programa e até abrirem patentes, né? Criarem empresas, assim, que depois continuou se desenvolvendo durante a faculdade, depois essa empresa cresceu bastante, né? Sim. Então, são tipos de projetos realmente que fogem até da pesquisa, além da pesquisa, que pode ajudar muito o aluno realmente a crescer, né, profissionalmente.
E bom, a gente já falou dos benefícios agora, só que eu acho importante a gente falar também que a gente tem 2 tipos de programas universitários, né, dentro de universidades. Então, a gente tem o Summer, que a gente falou agora que o aluno pode fazer durante o período de férias da faculdade, ou até mesmo antes de iniciar uma graduação. E a gente também tem o semestre abroad, né, que é o semestre universitário, que aí tem uma duração um pouquinho mais longa. Jaque, você pode falar um pouquinho da diferença entre os 2 programas? Claro. Eu acho que a questão da duração é um ponto importante, né? Porque tem alunos que às vezes têm uma disponibilidade de tempo um pouco menor. Então, nesse caso, acho que o Summer encaixa super bem, porque cabe no calendário, ele não precisa atrasar necessariamente a graduação dele. Já no caso do semestre, ou até pode ser 2 semestres, na verdade, né? Então pode ser até 1 ano universitário, o aluno tem a possibilidade também de aprofundar um pouco mais em determinada área que ele queira focar, e acho que de ter também uma experiência daquela vida, assim, quando a gente pensa em Estados Unidos, né, a vida universitária, o que é a vida universitária nos Estados Unidos. Então, aquela coisa dos dorms, de ele estar envolvido com os alunos locais, totalmente engajado, né, junto com os alunos locais, não tem, né, essa diferenciação. Então, acho que ele ter essa experiência mais imersiva da vida universitária, acho que também é um ponto bem interessante, assim, do programa. E também tem perfis e perfis, né? Às vezes o nível de inglês pode também variar um pouquinho de um programa de menor duração para um programa mais longo. Durante o summer e durante o semestre universitário também o aluno tem a possibilidade de, além das matérias acadêmicas, pegar também matérias de inglês, de repente para, né, um inglês mais acadêmico, não tanto aquele inglês mais básico. Então, acho que tudo vai depender também da disponibilidade de tempo do aluno e do que o aluno busca com esse tipo de programa, né? Então, acho que tem um pouco dessa diferença, assim, do perfil do estudante também. Bom, e a gente também oferece um portfólio muito grande de programas e universidades, né? Maria, conta um pouquinho mais pra gente das possibilidades. Sim, claro, a gente entende que tem vários perfis diferentes e tanto para o semestre universitário, tanto para o Summer Program, a gente tem parcerias com universidades nos Estados Unidos, igual a gente falou, mas não só lá, né? No Reino Unido, na Europa, na Austrália, que a gente vê que tem muita demanda dos alunos por conta do idioma e também por serem instituições renomadas, com grande força, tanto na parte acadêmica, mas também no mercado. Então, por exemplo, a gente, tanto para o semestre, tanto para o Summer Program, a gente tem com a UCLA, a gente oferece. E o legal do Summer Program da UCLA, que é igual a Jaque falou, você faz junto com os alunos de lá também. Então, mesmo sendo um programa de menor duração, você é bem imersivo nessa experiência universitária nos Estados Unidos, mas a gente também oferece em outros lugares, na Europa, a ESAD, que é uma escola muito forte na parte de business. Eu acho que tem até aquele perfil de, assim, diferença entre as próprias universidades, de sala pequena, sala de aula grande, um tipo de metodologia mais hands-on, né, mais prática ou mais teórica. Uhum. Então, realmente, tem perfis para os tipos de programas e perfis também para os destinos mesmo, né? Por exemplo, eu não conseguiria me ver em um país muito frio, então, para mim, às vezes, até por causa do destino mesmo, a Austrália seria mais interessante. Tem programas desses na Austrália também. Também a gente cobre quase tudo, né? Ou se não tudo. Exato. Então, a gente tem universidades que são um pouco mais voltadas à pesquisa, para se você está nessa área que eu falei de STEM, né? Das ciências, de matemática, mas a gente também tem universidades que são muito renomadas na indústria das artes, que trazem esses professores que são referências na indústria. Então, eu acho que para qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo de área, a gente com certeza tem algum produto, alguma instituição que vai agregar muito no currículo do aluno. Sim. E falando do inglês, gente, vocês acham que existe alguma diferença? O aluno precisa ter um nível em específico para ele poder fazer esses programas? Normalmente é o nível mais avançado, porque o aluno ele tem que conseguir pelo menos acompanhar as aulas acadêmicas. Então, normalmente as universidades pedem um nível mais avançado. Mas acho que uma coisa interessante também é que tanto durante o summer quanto durante o semestre ou o ano universitário, o aluno, né, a gente tem alguns programas que oferecem um suporte adicional justamente nessa parte do idioma, onde o aluno consegue também cursar matérias de inglês acadêmico, né, como eu falei. Então, existem programas, por exemplo, que no primeiro termo o aluno estuda inglês acadêmico, no
segundo termo, ele vai escolher matérias específicas da área de formação dele. Então, por mais que precise de um nível mais avançado, existem opções e alguns caminhos que a gente pode pensar para o estudante, até pensando assim, em algo bem personalizado para cada aluno, porque cada aluno tem uma demanda, cada aluno tem uma necessidade. Então, o nosso objetivo sempre é encontrar a melhor opção para aquele aluno dentro da realidade dele, dentro daquilo que ele procura. Sim. Eu acho importante isso que você falou já aqui sobre o suporte para o aluno, né? Então, tanto na parte da língua, mas igual a gente falou, na parte de adaptação também. Eu acho que qualquer pessoa que já fez intercâmbio ou que se imagina fazendo também consegue entender que é uma adaptação muito grande, a gente precisa de um certo nível de suporte, e é isso também que a gente procura, né, quando a gente faz esse contato com as universidades, as parcerias, nos produtos que a gente oferece. A gente quer ter certeza que o aluno vai ter esse suporte, além do suporte do STB, né, mas dentro da universidade. E é importante essas universidades, como elas já têm outros alunos internacionais, tanto nesses tipos de produto, mas também da graduação inteira, um mestrado, eles sabem como lidar com os alunos internacionais, que a gente tem outros needs, outras necessidades. Então, isso é uma coisa que a gente, com certeza, procura muito nos produtos que a gente oferece e a gente reforça, tanto para os alunos, tanto para os pais também, que, obviamente, ficam preocupados. Sim. E, Maria, o Summer Program que você fez, como que impactou, ou se impactou de alguma forma na sua grade nos Estados Unidos? Quando você voltou, como que foi essa transição de créditos e tudo mais? Então, eu fiz esse programa já com isso em mente, em termos dos créditos. Então, as aulas que eu fiz em Roma são aulas que faziam parte do meu currículo na minha universidade local. Mas, com certeza, assim, por mais que eu estudei o que eu estaria estudando em Michigan, mas foi num contexto da Itália, da cultura italiana. Tanto que a gente também visitou uma agência de publicidade na Itália e a gente conseguiu conversar com eles. Então, isso também foi uma coisa muito mais na prática e desenvolvendo essa parte do networking também, que acabou sendo muito interessante e abriu a minha visão para como as disciplinas, por mais que elas são no total as mesmas, elas acabam sendo diferentes em alguns certos pontos, dependendo da cultura. E isso também, obviamente, abrange muito mais o seu conhecimento da área, das culturas, de como você se relaciona, tanto na parte pessoal, mas também na parte profissional, que acho que, assim, com certeza mudou muito a minha visão e te faz sentir muito mais capaz e confiante, sabe? De onde quer que você vá, que você vai conseguir lidar, puxar uma conversa. Então, foi muito interessante nesse aspecto. Sim, por exemplo, agora, você entrando em uma empresa multinacional que você precisa ter contato com outras culturas, até mesmo o STB, né? A gente trabalha com o exterior, a gente trabalha com essa internacionalização, você tem contato com pessoas de outros países, isso te ajuda muito, né? Conseguir se comunicar melhor com uma pessoa conhecendo uma cultura diferente, né? Sim, sim. E até dentro da sala de aula, porque você acaba tendo aula com outros alunos internacionais. Então, eu falei, né? Tem essa parte de estar com os professores, de fazer o networking na parte de carreira, mas muito mais fácil é isso, realmente dentro da sala de aula, que você vai fazer amizade com alunos de todo lugar do mundo, aprender como se comunicar, como fazer esse tipo de amizade. Então, isso acaba sendo muito rewarding. Um aluno se interessou, então, por fazer um desses programas, mas ele ainda não tem o inglês. Como ele consegue se capacitar? Existem alternativas, né? Então, assim, um aluno que às vezes está com um nível mais, né, iniciante ali no básico, existem cursos de inglês intensivo dentro de universidades, existem programas de estudo e trabalho que o aluno com nível intermediário já consegue participar. Então, caso o aluno ainda não esteja num nível de realmente se inserir num âmbito acadêmico, do inglês acadêmico, existem outras possibilidades, porque o STB tem um portfólio muito plural, né? Então, a gente consegue atender vários tipos de perfil, vários tipos de estudante. Então, com certeza, a gente vai encontrar alguma coisa que atenda esse aluno, mesmo que ele não tenha ainda um nível de inglês tão avançado. Sim. Tem até outros produtos do STB também que a gente consegue
buscar esse aluno, ajudar esse aluno também, aquele que não tem o inglês, como você falou, que ele consegue se capacitar de outras formas, e até aquele aluno também que ele não consegue tirar um tempo, às vezes, porque trabalha, não tem um período de férias um pouco mais longo para fazer programas. A gente também tem no nosso portfólio o tipo de estágio que o aluno consegue fazer um estágio em outras empresas ao redor do mundo, daqui do Brasil, né? Então, realmente, o nosso portfólio é muito extenso, a gente consegue ajudar qualquer tipo de aluno. E existem também algumas possibilidades do inglês inserido dentro de algum cenário de alguma profissão específica, né? Então, um curso de inglês voltado para a medicina, né, para a área da saúde, ou um curso de inglês voltado para a área das artes ou de direito. Então, mesmo que ainda não tenha aquela imersão acadêmica, o aluno consegue, de repente, desenvolver um vocabulário dentro de alguma área específica, o que eu acho também que valoriza bastante o currículo desse aluno, voltando para o Brasil e mirando, né, enfim, melhorar currículo e tudo mais. Sim, e esse programa específico que você trouxe, que é o Medical English, que é o inglês para os alunos de medicina, a gente vê muita procura, né? Já que você vê muitos alunos que querem ter algum tipo de experiência universitária no exterior e, às vezes, acaba não dando muito tempo, tanto por causa da faculdade. Ou mesmo porque é uma área que é um pouco mais restrita, mas que existem opções, né? Acho que o aluno de medicina ele tem muita tendência de achar que não dá, não pode, mas existem caminhos, existem possibilidades, né? Sim. E além do inglês, o que é imprescindível para um aluno que quer fazer universidade no exterior? O que eu diria, assim, de cara seria ter resiliência. Então, a gente sabe que vai ser um challenge. Às vezes, o aluno pode até achar que não tem resiliência, sabe, o suficiente, mas isso é uma coisa que você vai trabalhando enquanto você está lá. E é isso que a gente falou, de você ter que correr um pouco atrás dessas coisas, né? Mas, de novo, você vai correr atrás, você tem que ser proativo, mas você vai ter o suporte também necessário. Então, ninguém também espera o aluno chegar e já ser 100% successful e não ter nenhum problema. Coisas vão aparecendo, mas é você começar a criar esse self-confidence de que você vai conseguir lidar com os problemas que vão vir, tendo essa resiliência em mente. Isso tanto dentro da sala de aula, fora da sala de aula, na parte profissional também. Eu diria que isso é um skill imprescindível. E o que vocês diriam para um aluno que está pensando em incluir o mundo na sua experiência universitária? Apenas faça. Eu acho que é muito importante o aluno ter a mente aberta e aberto para as possibilidades que a gente pode oferecer enquanto consultoria também. Então, acho que é uma experiência que, no fim das contas, agrega muito no nível pessoal, no nível profissional, no nível acadêmico. Então, assim, acho que o aluno só tem a ganhar, realmente, de se jogar nessa experiência. Gente, foi muito bom contar com a presença de vocês. Muito obrigada. Amei a conversa de hoje. Maria, obrigada pela sua participação hoje. Gi, obrigada pelo convite. Obrigada, Jaque, pela nossa troca. Também adorei. E Jaque, também queria agradecer a sua presença, que trouxe a sua experiência real para o diálogo e também esse lado aqui do que é dar uma consultoria, né? O quanto que a gente pode ajudar também os nossos alunos. Obrigada, Jaque. Com certeza. Obrigada, gente. Foi muito bom. O podcast STB em Modo Avião fica por aqui. Esse foi o último episódio da primeira temporada. Obrigada por nos acompanhar. Em breve a gente volta. Então continue acompanhando a gente pelas redes sociais e pelo Spotify. Até já!